Pai Santo, Deus do céu, Senhor da terra, os mistérios do teu reino aos pequenos, Pai, revelas. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos e irmãs presentes nesta igreja matriz de São José Operário, ou que nos acompanham através das mídias sociais. O Evangelho de hoje é uma continuação do Evangelho de domingo passado, onde Nosso Senhor está contando para nós uma série de parábolas para que nós compreendamos em maior profundidade o que significa, com que parece, como se dá a dinâmica do reino dos céus. Semana passada era a semente que caía em lugares diferentes e tinha também ela destinos diferentes. A semente que caía na beira do caminho, a semente que caía nas pedras, nos espinhos, ou a semente que caía em terra boa. E Nosso Senhor então pedia para nós que preparássemos a terra do nosso coração para esperar a semente do Evangelho. Hoje, Nosso Senhor continua no mesmo argumento e hoje trata do joio e do trigo. O joio é uma erva daninha, muito parecida com o trigo, que não serve para nada, a não ser para atrapalhar o crescimento do trigo. O joio representa o mal, representa o pecado. O joio representa tudo aquilo que não contribui ao crescimento do reino de Deus, mas que, pelo contrário, o atrapalha. E nós, como os empregados do patrão, dono do campo, nós às vezes temos pressa em arrancar também o joio. Nós temos pressa em purificar o campo de tudo aquilo que não convém. E o Senhor, então, dá um conselho fundamental para a nossa experiência cristã,
para a nossa experiência e vida espiritual. O dono do campo, Deus, diz: não arranqueis agora. Pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Amados irmãos, com este conselho do Senhor, nós vemos aquilo que cantamos no Salmo. Nós vemos a paciência de Deus. Nós encontramos a sua misericórdia. Ele não vem logo com a foice, arrancando do meio do trigo o joio, mas ele espera o dia da colheita. E por que ele espera o dia da colheita? Em primeiro lugar, como ele próprio disse, pode ser que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Às vezes, uma atitude muito drástica, mesmo que seja para o bem, mesmo que seja para evidenciar ou para separar o joio do trigo, às vezes uma atitude como esta pode causar tanto escândalo que prejudica as pessoas que são boas. Às vezes, na nossa família, às vezes na nossa casa, às vezes no nosso ambiente de trabalho, se nós tivermos uma posição muito forte, tentando arrancar toda espécie de joio, talvez poderemos também por arrancar no final o trigo. A paciência, pelo contrário, ela nos faz retirar o joio, separá-lo do trigo, mas no momento certo. Em segundo lugar, amados irmãos, algo que não poderia acontecer na agricultura, pode acontecer na vida de fé. O joio pode se transformar em trigo. Existe para todos nós a possibilidade de mudarmos de vida. Existe para todos nós a possibilidade de deixarmos nossas atitudes de joio para trás e nos assemelharmos ao trigo. Por isso, Deus tem paciência conosco. Por isso o Senhor espera até o último momento para que nós nos transformemos em trigo no seu campo. Em outras palavras, amados irmãos e irmãs, é necessária a paciência de Deus para conosco, para que assim Ele faça espaço para a nossa conversão. Nós não podemos já nos declararmos trigo ou joio, mas devemos esperar o final, o seu julgamento, para então darmos este passo, para então compreendermos de que lado nós estamos, se somos joio ou se somos trigo do reino de Deus. Assim, amados irmãos, a paciência do Senhor revela toda a sua misericórdia. Mas é necessário também nós vivermos esta paciência de Deus. Em primeiro lugar, com o nosso irmão. Em primeiro lugar, com aquelas pessoas que nos circundam e que às vezes nós queremos extirpá-las do nosso meio porque são joio. É necessário dar tempo. É necessário experimentarmos a paciência de Deus, que é amor, é bondade, é compaixão, para esperar com que ela se transforme em trigo. Mas também, amados irmãos, paciência conosco mesmo. Paciência olhando para as próprias atitudes, muitas vezes atitudes de joio, muitas vezes atitudes que não são as esperadas no campo do Senhor. A misericórdia de Deus, ela espera encontrar na nossa vida uma correspondência na paciência. Assim, compreendemos bem porque toda Santa Missa começa com o ato penitencial, porque batemos no peito pedindo misericórdia a Deus. Esta atitude é para nos lembrar que nós não estamos já convertidos, que nós já não somos trigo e pronto, mas que às vezes
no campo do nosso coração existe lá também joio, e que o Senhor espera purificar-nos, arrancando da nossa vida essas atitudes de joio, para assim sermos prontos, estarmos prontos para a colheita, para o dia final, onde o Senhor nos recolherá no seu celeiro. Então, amados irmãos, o Evangelho de hoje, em resumo, aponta para nós duas atitudes. A primeira atitude é a atitude da misericórdia do Senhor. Ele aguarda, Ele não permite que os seus empregados já arranquem o joio, mas Ele os faz esperar o dia da colheita. E a segunda atitude é a atitude de cada um de nós. Não queiramos nós arrancar o joio antes do tempo, mas devemos esperar o final do processo, porque é nesse processo de crescimento, é nesse processo de passos, que o joio pode se transformar em trigo, que o joio pode deixar suas atitudes de joio e transformar-se em trigo bom, que será recolhido no celeiro de Deus. Peçamos à Virgem Maria que ela cuide da plantação do nosso coração, para que o inimigo não semeie o joio, mas que apenas seja cultivado no nosso coração, na nossa vida, nas nossas atitudes, seja apenas cultivado o trigo bom, que se apresenta ao Senhor como oferta para ser recolhida em seu celeiro. Amém. E agora, cheios de fé, proclamemos a nossa fé. Creio em Deus Pai,